Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Mais um encontro especial, sempre muito feliz por poder me encontrar com vocês e compartilhar as coisas que eu tenho pensado e tenho refletido à luz da palavra de Deus. E hoje eu queria percorrer os textos de Jonas. Eu já queria que você procurasse aí no seu aplicativo, na sua Bíblia, o livro de Jonas, no capítulo 2. Você que está em casa, seja muito bem-vindo. Esse é um tempo especial que nós dedicamos para o aprendizado da palavra do Senhor. Por isso, reserve esse tempo, ouça a voz do Senhor no seu coração, no tempo que você estiver, no momento que você estiver, saiba que Deus pode sim falar com você. E também pode usá-la, para que essa mensagem chegue a outras pessoas. Então compartilhe essa mensagem com seus amigos e familiares. Faça desse tempo um tempo precioso. Jonas capítulo 2, verso 2. Nós vamos ler uma oração de clamor de Jonas. Jonas, no capítulo 2, no verso 2, diz assim: Em meu desespero, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouvistes o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas do coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Versículo 5. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas tranças me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. Senhor, meu Deus, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti. Senhor, o Senhor é a minha oração subiu a ti. Subiu ao teu santo templo. Até aí. Oremos ao Senhor, consagre o seu coração e mente ao Senhor nesse momento. Pai querido e amado, nós te louvamos por esse tempo, por esse momento. Louvamos a oportunidade de cantar e louvar e orar a Ti, através das canções, através dos abraços, do encontro e dos reencontros aqui expressos em comunidade. Louvamos a Ti pela oportunidade de reservar um tempo para ouvir a Sua voz. E queremos de Ti capacitação e discernimento. Usa as nossas vidas no ouvir, no falar. Ajuda-nos a compreender a Sua voz, que não sejamos nós, mas o Seu Espírito falando por nós e através de nós. Nós precisamos de Ti. Revela a Sua vontade a cada um de nós. Usa-nos. Esse é o nosso pedido com profundo agradecimento por esse tempo, pela Sua voz, pela Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o livro de Jonas é um livro messiânico. Um livro pequeno, 4 capítulos, e que conta uma história muito conhecida por nós. Talvez você já ouviu a história de Jonas e a baleia, né? Embora nós tenhamos muitas construções lúdicas a respeito dessa história, há algumas revelações muito profundas que esse livro traz, e especialmente sobre a revelação da compreensão
desta característica de um texto messiânico. E quando eu falo de um texto messiânico, é que quando você lê uma história do Antigo Testamento, você encontra elementos que revelam a chegada do Messias, ou revelam experiências que o Messias viveria no futuro. Nesse processo de encontro destas revelações, Jonas está num contexto específico e muito diferente dos profetas da sua época. Jonas era um profeta diferenciado, e a sua história se diferenciava dos outros profetas por alguns detalhes que eu considero inusitados, até porque por conta da forma como a história é estruturada. Conhecer a história de Jonas é também conhecer o plano de Deus. Conhecer a história de Jonas é conhecer a misericórdia de Deus e também conhecer o amor de Deus. Compreendemos como Deus desenvolve o seu plano de salvação, como Ele interage com a humanidade, com a misericórdia, com a graça e com o seu amor. É aqui que nós compreendemos um pouquinho mais de como funciona o caráter de Deus. Como Ele se desperta a cada um de nós, a maneira como nós vamos nos relacionando com Ele. E há uma profunda relação desse profeta chamado Jonas com Deus, em que ele falava com Deus e ouvia a voz de Deus a ponto de receber uma missão. Deus lhe deu uma missão. Recebeu uma missão, uma ordem de Deus para profetizar a destruição da cidade de Nínive. E ele, quando recebe essa informação, e até para você se localizar, Nínive é uma cidade. Essa cidade, ela era habitada pelos assírios. Os assírios eram um povo conhecido por sua perversidade. Era um povo muito cruel. E a crueldade, a perversidade desse povo, ela era dada sobre o povo que eles dominavam. Então, sempre quando esse povo assírio dominava uma cidade, um povo, eles agiam de maneira muito cruel, muito perversa, e eram vistos como pessoas muito maldosas, né? E eu acredito muito, embora o texto não nos revele informações, mas dá para a gente compreender mais ou menos como está o coração de Jonas, é muito amargurado com esse povo. E eu nem culpo a situação, né, de Jonas, porque quando a gente vê uma maldade, uma crueldade acontecendo no universo, seja qual for o campo que nós, né, vivemos, a gente fica muito impactado por essas maldades, né? E é óbvio que as reações é de um possível julgamento. Quando nós somos machucados por alguém, quando nós somos atacados por alguma forma de violência, de preconceito, né? Nós somos feridos por isso. E a nossa reação pode ser diversa. As nossas reações podem ser diversas. E dentro desse lugar das reações nascem também as violências, né? Nós também agimos ou podemos agir de maneira violenta, ou podemos agir de uma maneira em que possamos construir os nossos próprios modelos de julgamento. E eu penso que Jonas estava nesse lugar ali, diante de um povo cruel e perverso. Ele queria que aquele povo acabasse, né? Fosse destruído de fato. E de repente Deus fala com ele. E Deus diz que tem uma missão, e a missão é para que ele vá até aquela cidade, profetizar aquele povo, que eles seriam eliminados. Deus iria destruir aquela cidade. No primeiro momento,
seria a gente entender que assim, Jonas ia ficar feliz com a notícia, né? Agora Deus ouviu talvez a minha vontade, né? E agora eu vou até essa cidade para profetizar aquilo que Deus realmente deseja, e é um pouquinho do que eu desejo também. Mas, no entanto, Jonas não obedece a Deus. Pelo contrário, ele não fica empolgado, né, com a notícia. E por não ficar empolgado, não deseja fazer aquela tarefa que Deus lhe confiou. E o que ele faz? Ele reluta em obedecer a Deus. E acredito, por conta dos sentimentos que ele estava influenciado, o sentimento de vingança, a falta de perdão para com aquele povo e os conflitos que aconteciam no seu coração. Talvez você esteja se perguntando, por que Jonas não foi fazer essa missão, já que isso era compatível com o seu desejo de vingança, de não perdão e de eliminação daquele povo? Porque há uma questão dentro dessa história, e que é muito clara na expressão de Jonas. Jonas se recusa a profetizar essa cidade porque ele conhecia o coração de Deus. Isso me emociona, porque Jonas conhece o coração daquele com quem ele se relaciona. E quando Deus chega para ele falando assim, vá até a cidade de Nínive, porque eu vou eliminar aquela cidade, Jonas se entristece porque ele sabia que Deus, sendo misericordioso, ouviria o clamor dos assírios caso eles se arrependessem. Compreende a lógica? Jonas falou assim, olha, Deus está fazendo uma coisa aqui que não parece tão coerente. Porque ele não é um Deus de vingança. O temperamento dele não é de eliminar as pessoas. Ele não é um Deus que é dado a experiência da vingança e da morte. Aí de repente ele vem a mim, pedir para que eu vá para aquela cidade, profetizar para que aquelas pessoas morram. Peraí, alguma coisa não está compatível, porque eu conheço o coração de Deus. Eu acho que ele está com uma estratégia. Porque se esse povo discernir o seu pecado, a sua maldade, certamente eles terão a oportunidade do arrependimento. E Deus, como é misericordioso, vai dar para eles a graça devida. Só que o coração de Jonas não queria que isso acontecesse, queria que eles fossem eliminados. E aí Jonas faz o quê? Ele muda o percurso da viagem. Ao invés dele ir para Nínive, ele vai para o caminho contrário, tentando despistar o desejo e a vontade de que Deus a vontade de Deus para que acontecesse para aquele povo. E Jonas foge. O texto, o livro nos relata que Jonas entra num barco e ele busca se afastar o máximo possível de Deus, E nesse processo Deus frustra, os seus planos, obviamente, porque Deus está em todos os lugares. Jonas entra num barco, numa embarcação, e vai num fluxo contrário à cidade que Deus tinha pedido para que ele fosse. E no meio do caminho começa uma tormenta nesse mar. As pessoas dentro da embarcação ficam desesperadas, tentando entender por que é que o mar estava tão revolto a ponto de, se continuar naquele movimento, o barco seria tombado, As pessoas morreriam. As pessoas começaram a compreender que aquele movimento não era natural. E eles tentaram entender por que a natureza estava reagindo com tamanho furor. E lançaram sorte para tentar compreender quem estava de mal com Deus, E quando lançaram sorte, a informação foi apontada a Jonas. Jonas teve que abrir a real. Falou, gente, infelizmente tudo isso que está acontecendo é porque eu estou nesse barco aqui, eu tô com os meus conflitos diante de Deus e com Deus. Mas fiquem tranquilos, vocês não morrerão, eu vou me lançar ao mar.
como se ele dissesse assim: vocês não morrerão, deixe que eu faça esse papel. Eu morro por vocês, para salvar vocês, para permitir que vocês continuem. Eu vou me lançar ao mar. E assim ele fez, ele se lança ao mar, e o mar fica calmo. Há uma tranquilidade, e aí ele segue viagem. Mas e o Jonas? O Jonas cai nesse profundo mar, e é nesse lugar, ou nesse momento, que Jonas nos mostra algo fascinante. Na verdade, o livro de Jonas mostra, um momento fascinante. Jonas reconhece a sua culpa, alerta os seus companheiros, salta ao mar para salvar a vida daquelas pessoas. E ele, quando se lança ao mar, a história revela essa experiência fascinante que é mergulhar num mar profundo de escuridão e trevas, de sufocamento, de perceber que a sua vida está se esvaindo, saindo de ti, perceber que a sua vida está por fim. E nesse imbróglio, nasce uma oração de Jonas, que foi essa oração que nós lemos no início. Uma oração extraordinária, e eu quero até ler novamente. Eu me desespero, e em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formaram um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. E disse: fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas me enrolaram a minha cabeça, afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo de mim, cujas trancas me aprisionam para sempre, mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. Senhor meu Deus, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, subiu ao teu santo templo, dentro de um ventre de um grande peixe. Jonas enfrentou a escuridão literal da sua existência, da sua alma, do seu espírito, a escuridão literal e espiritual. Foi nesse momento de profunda aflição que Jonas descobriu que a salvação vinha do Senhor. Foi nesse momento que a salvação não viria de nenhum outro lugar, de nenhum outro projeto e de nenhum outro esforço ou desejo criado e nascido por si ou por qualquer outra mente terceira. Jonas descobriu nestas trevas, nesse lugar obscuro, que quem organiza as coisas, quem tem capacidade de reorganizar as coisas, é o Eterno. Deus não tem um caráter deformado, mas Ele se manifesta de maneira tão perfeita, que Ele estrutura uma cidade para o resgate da sua queda, da sua dor, do seu pecado, estruturando o coração de um profeta, de um homem. É um Deus que faz do seu movimento resgatador um movimento de resgate completo. O impacto da salvação de Deus também não é personalizado, mas da mesma maneira que Ele fala através de quem fala, impactando a vida de quem fala, impacta a vida das pessoas que vão receber essa tal mensagem, que não é de quem fala, mas é daquele
A quem fala, recebeu do Criador. Essa é a lição que Jonas aprendeu, que a salvação vem do Senhor. Mesmo nos momentos mais sombrios da nossa vida, mesmo nos momentos mais sombrios da nossa consciência, da confusão da nossa consciência, da nossa alma, Deus está pronto e sempre pronto para nos resgatar. E Ele nos oferece uma oportunidade, Ele sempre nos oferece uma nova possibilidade, mesmo quando não vemos uma outra possibilidade, quando não vemos um caminho. Esse é o movimento extraordinário de Deus. Quando tudo se rompe, quando estamos diante de uma penumbra onde não há caminhos e possibilidades, Deus faz os seus movimentos. Esse é o grande movimento extraordinário de Deus para com as nossas vidas e que precisa ser celebrado por nós, mesmo diante das trevas e da penumbra, das impossibilidades. E quantas vezes nós não chegamos nesse lugar? Na verdade, quantas vezes nós chegamos nesse lugar? Quantas vezes nós nos encontramos nesse lugar obscuro, em que não há caminhos, possibilidades? Quantas vezes nós olhamos adiante e falamos: e agora? O que farei eu? Não há possibilidade, eu não tenho força, nem sequer para levantar, que dirá para assumir essas urgências, essas responsabilidades que estão diante de mim. Me encontro num profundo lugar de depressão da minha existência. E é nessa hora que Deus está com o seu movimento resgatador. É nessa hora que Deus nos resgata desse lugar em que nós nos perdemos e perdemos as nossas forças, nos sentimos sozinhos, desamparados, perdidos. Deus levanta e vai socorrer a cada um de nós, com todo o seu vigor, com toda a sua graça, com todo o seu amor. Esse é o movimento do nosso Deus, esse é o movimento do eterno. Esse é o movimento do amor tão incompreendido por nós e que alcança tamanha altura e tamanha profundeza que não há lugar em que nós podemos acessar que Deus não alcance. Ele nos oferece novas possibilidades. Ele nos oferece novos caminhos. Ele restaura as nossas vidas e nos tira do desespero e nos dá a oportunidade de esperança. Nos dá a oportunidade de esperançar. Essa é a grande dádiva. E agora uma dádiva que é alinhada com a dádiva de Jesus Cristo, nosso Senhor, o Messias revelado nesses textos. O Messias revelado numa expressão que está definida a uma redenção para cada um de nós de maneira definitiva. Assim como o Eterno, com o seu amor absurdo, corre ao nosso encontro, confiou o seu Filho Jesus para ser esse instrumento resgatador de toque, de presença. Ele está no meio de nós. E essa presença divina que acontece na expressão do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que nos envolve, revela que Jonas não é o único protagonista da história. Revela que Jonas não é a única expressão que nós podemos retirar desses textos. Por isso que eu disse que ele é um texto messiânico. Porque é um texto que aponta a revelação do Messias Jesus, fazendo esse paralelo com a experiência de Jonas na sua própria missão. Deus também, o Eterno também, poderia nos entregar à morte. Porque todos nós pecamos. E todos nós nos afastamos da presença de Deus. E Deus poderia olhar para nós e falar: vamos destruir essa galera aí. E vamos tentar fazer de novo.
como Jonas olhou para Nínive e talvez tenha pensado a mesma coisa. É melhor destruir esse povo aí porque eles são muito cruéis. O Eterno poderia olhar para nós e pensar da mesma forma. Mas Ele conspirou ao nosso favor, nos dando a oportunidade de redenção. E uma redenção que pode ser definitiva para a nossa trajetória. Deus poderia nos entregar à morte por causa das nossas rebeliões, por causa dos nossos pecados, mas o seu amor incomparável nos deu a oportunidade de reviver. Nos deu a oportunidade de trilhar um caminho de salvação. Jesus saltou no mar. Lá da eternidade, mergulhou no mar, nas profundezas do inferno. Foi crucificado. No sepulcro da morte, foi encontrado. E encontrado e morto pelos nossos delitos e pecados. Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário, onde tomou sobre si a nossa punição. Para que finalmente todos que se arrependessem das suas rebeliões, dos seus pecados e confiassem nesse Salvador, tivessem a oportunidade de uma rendição divina. Jonas capítulo 2, versículo 5. As águas agitadas me envolveram. O abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes. É como se Jesus estivesse fazendo essa oração. A terra embaixo cujas tranças me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. Senhor, meu Deus, ó Eterno. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de Ti, Senhor. E a minha oração subiu a Ti. Subiu ao Teu santo templo. A história de Jesus não termina na morte, como a história de Jonas não termina na morte, mas nos leva a esse paralelo de uma expressão de alguém que saltou a morte e teve a experiência de um resgatador. Jesus mergulhou na morte e o Eterno o resgatou, porque a morte não pôde reter, porque não havia pecado, senão os nossos pecados. Vingou a nossa morte. Vingou e nos livrou da tragédia de sumir da existência. Assim como Deus se movimentou para livrar o povo assírio da tragédia, dando a oportunidade a eles do arrependimento. Porque hoje nós sabemos, assim como o povo assírio soube naquele tempo, que as misericórdias do Senhor duram para sempre. E quando nós nos curvamos diante do Senhor, arrependidos dos nossos delitos e pecados, Deus nos dá novas oportunidades. Deus faz novas todas as coisas. Deus revela para nós a oportunidade, como a Fernanda bem falou no início, da transformação, da renovação, da metanoia, da mudança, das trevas para a maravilhosa luz, para um lugar em que o Senhor pode proporcionar, ou poderá proporcionar para nós, uma terra que emana leite e mel, onde o shalom e o bem do Senhor se manifesta em nossas vidas, de tal forma que quando não houver mais forças, e quando a nossa consciência estiver abalada, nós temos a oportunidade, assim como o próprio Jesus, como Jonas se lembrou. Eu me lembrei de Ti, Senhor, e a minha oração subiu a Ti.
Fernanda nos chamou para um tempo de oração no início dessa reunião. Nós não conversamos sobre isso, mas é porque Deus nos revela e Ele fala através de nós. É um tempo de oração, é um tempo de nós nos curvarmos diante do Senhor e termos de fato uma conversa franca com Ele. Só que essa conversa franca com Ele, eu estou falando de maneira séria mesmo, gente. Falar tudo que está aqui dentro, sabe? Jogar na mesa todas as nossas demandas. Por isso que eu gosto de Jonas. Tem gente que fala que Jonas era um cara assim, né? Rebelde e tal. Coloca ele sempre dentro de um lugar assim, negativo da expressão. Mas não, ele é ser humano como você e como eu. Que tem também todas as suas demandas, seus traumas, seus medos, suas raivas, seus desejos de vingança. E é dessa forma que ele estava tentando se relacionar com Deus para tentar ser transformado, mas ao mesmo tempo tinha um turbilhão dentro dele em crise. E ele pôde chegar diante de Deus e falou assim, estou desse jeito aqui. Não concordo com o que o Senhor quer fazer. Não estou conseguindo compreender o seu plano, a sua vontade. Não está sendo compatível. Eu estou vendo um cenário que não é compatível com aquilo que o Senhor está fazendo. E quantas vezes nós nos encontramos nesse lugar, num cenário que não parece compatível com aquilo que Deus está fazendo. Ou, na verdade, o que Deus poderia fazer. Mas Deus está cuidando de nós, Ele faz nova todas as coisas, Ele abre caminhos e possibilidades de maneira que talvez no momento você não está conseguindo enxergar, mas Ele está fazendo, Ele está presente, a sua mão está acontecendo, né? Está nos protegendo, está nos fortalecendo. E a história de Jesus revela claramente isso. Ela não termina na morte, mas termina na redenção, assim como Jonas, após 3 dias e 3 noites dentro do ventre de um grande peixe. Jesus desceu aos infernos durante 3 dias e 3 noites. E foi retirado desse inferno numa grande celebração de ressurreição, não só da sua vida, mas de todos aqueles que se arrependeram e se curvaram diante da sua grande missão. E é isso que representa a vitória incrível do Senhor Jesus para todos nós. Ele venceu a morte e venceu todos os principados da morte. Nós temos hoje a oportunidade de, no meio do nada, nos encontrarmos com Deus através da oração. Jesus nos oferece esse caminho de volta e essa experiência vitoriosa para cada um de nós. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Porque essa jornada de Jonas é também parte da nossa jornada. Porque nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios, haverá esperança. Deus é a fonte de vida e é a fonte da salvação. O nosso segundo desafio é abandonar a nossa rebelião contra a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Olhar para a cruz do Senhor Jesus. Olhar para os movimentos de Jesus na cruz do Calvário. Os movimentos de Jesus quando Ele desce às profundezas dos infernos, restaurando tudo aquilo que estava em desordem, para nos dar a oportunidade da vida plena, a vida eterna. Sua vida por nós. Na nossa crença pela sua e através da sua ressurreição. Quero encerrar esse encontro com essa oração.
com a oração de Davi, do Salmo 51, pedindo para que Deus nos dê um coração puro, nos dê um coração com o espírito pronto, reto, pronto para obedecer, para que possamos experimentar a sua salvação e a sua alegria em nossas vidas. Cuida, Senhor, dos corações e mentes também. Porque esse cuidado não é para um mês específico, mas é para uma vida, para uma jornada. No lugar da oração, que nós encontramos os seus altares. No lugar da oração, nos encontramos com a sua santa e perfeita vontade. No lugar da oração e no diálogo com os nossos irmãos e irmãs, nos encontramos também com a cura, que pode vir por um bom diálogo, uma boa conversa, um abraço restaurador, uma prescrição médica, um cuidado profissional. E é nessa experiência que nós conseguimos discernir que a sua espiritualidade está em todas as coisas, ou que a nossa espiritualidade está em todas as coisas, porque Deus está em todos os lugares. Abraça no Senhor Jesus nesse lugar e nos faz perceber a grandeza do teu abraço, a grandeza do teu amor, a grandeza do teu plano de salvação por cada um de nós. E que Deus nos abençoe. Com suas mãos aos céus, se possível, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a manifestação do Espírito Santo, o Consolador, esteja sobre a vida de cada um de vós. Que o sopro da Ruá divina alimente mentes e corações com paz, refrigério, renovação. Saiam daqui impactados por essa presença de Deus que veio morar em nós. Ele está em nós, Ele está no meio de nós. Nos conduz a esse caminho de transformação e de renovação. Sua vida por nós, Jesus, porque cremos na sua ressurreição. Que Deus nos abençoe. Amém, amém e amém. Glória a Deus.